Olá você que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Segunda, nós fizemos a leitura de Êxodo, capítulos 13 e 14 e também o Salmo 136, mas o foco é a leitura do livro de Êxodo. Então vamos retomar a partir do capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. E eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralhas. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os lançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústias se apoderam do povo. Angústias se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço. Ficam paralisados como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu comprastes. Tu o farás entrar e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Veja só, o primeiro santuário foi o tabernáculo. Ele ainda não estava feito. Moisés aqui estava falando de quê? Será que ele já estava profetizando a Jerusalém celestial? Vamos continuar. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez com que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até ao Mar de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara,
mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Olha, o povo já vinha reclamando desde o Egito. Reclamou de novo em Mara e está reclamando mais uma vez. E agora ainda está dizendo que tinha vida boa no Egito, cheia de panelas de carne. Eles eram escravos no Egito. Eles clamaram a Deus por causa da dura servidão. Aí Deus tira eles do Egito. O que é que tem do lado de fora? O deserto. Agora eles estão reclamando, querendo voltar para o Egito. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor viu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer, pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu numa nuvem. A glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor
Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor. Cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. É o pão do céu que de Deus desce para matar a fome de todo aquele que crer. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, e alguns escolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Interessante, não é? Independente do que cada um foi capaz de colher, o que tinha era a medida exata que cada um precisava. Tenha colhido mais, tenha colhido menos. Deu a mesma medida. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Esse é o verso 20. Veja só, se cada um tinha o que precisava, para guardar até a manhã seguinte significa o quê? Que eles comeram pouco, passaram fome. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Não adiantou ter passado fome no dia anterior. No dia seguinte não tinha nada. Ou tinha, mas não prestava mais para comer. Criou bicho e cheirou mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram falar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Veja só, a gente tinha sábado desde a criação, porque embora Deus não precisasse repousar, ele repousou ao sétimo dia. Foi o primeiro sábado. Mas não havia uma ordem para que os homens guardassem o sábado. Mas a gente está vendo aqui que o maná caiu por 6 dias, no sexto dia se colheu em dobro, para que no sétimo o povo pudesse descansar. Então agora o sábado é lei, pelo menos na era da lei. Estamos na graça. Vamos prosseguir. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Olha só, duvidaram de novo. Está dizendo? Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná àquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e o guardem para futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja conservado para futuras gerações. Portanto, esse aí não ia estragar, ia ser conservado. Futuramente será colocado na arca do concerto. Mas vamos lá. Em obediência ao Senhor,
Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Acaba aqui o capítulo 16. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.